Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui a nossa live aqui, aguardando aí vocês entrarem. Todo mundo entrando aí, o Eduardo Ader, Jobim, a Mariana, a Coque Atlântida, a Grace, o Moraes, o Marcelo, o Newton, o Giovanni, lá de Criciúma. Oi, Mário, boa noite, Mário. E aí, mano, Eduardo, tudo bom? Fala, Giovanni, legal? Entrou aí o nosso convidado, o Juliano Munique entrou, o Henrico. Bem-vindo, Juliano. Felipe, a pessoa está vindo aí. Tá. Boa noite, Henrico, tudo bom? Daniela, Marinei. Estou dando um tempo aqui para o pessoal, o Solon, meu amigo, engenheiro, a engenheira arquiteto, quer dizer, a Bárbara, bem-vinda, Bárbara. Dando um tempo para o pessoal todo entrar e nós começarmos aqui a nossa live aqui com o Juliano, né? Bom, pessoal, estou dando aqui, oi, Tabacaria Vila Verde, os charutos do litoral, estão lá sempre abastecendo nossos amigos. Solon, meu grande amigo, o Wagner, boa noite também, Wagner, Jaiana. Ô, Zanini, e aí também, consultor do litoral aí, assistiu o parceiro aqui, Denise, Felipe, Luiz, poxa vida, quanta gente, que legal, Irigaray, Guzmão, Ronald, meu amigo lá de Torres, né, Zanini, boa noite, legal, Diego Tomasi, querido amigo e cliente, transportadora Tomasi, uma força aí que nós temos aí no estado, né, Felipe, Márcio, seguinte, bom, estamos aí com 40 pessoas aí, o seguinte, é assim, ó, então, por acaso, quem não me conhece, meu nome é Lauri Ernesto Corra, eu sou advogado, sócio do Corra Atlântida e da Coque Advogados, né? Nós atuamos na área empresarial, direito empresarial. Oi, Liz. Oi, Mota, tudo bem? Aí, Alexandre Arendt, Held, quer dizer, desculpa. Bom, mas assim, nós atuamos na área empresarial e tenho feito essas lives para a gente conhecer um pouco mais, saber o que está acontecendo no nosso país, no desenvolvimento, o que os empresários têm em mente daqui para frente, né? Hoje nós sabemos que vamos tratar na construção civil, sabemos que a construção civil é grande impulsionadora do mercado, né? Grande empregadora, ela redistribui os empregos em vários setores, e são muitos. Eu sempre dei muito incentivo e dei muita força para a construção civil e sempre disse que a base de qualquer governo é incentivar a construção civil, porque ela emprega muita gente, desde o mais desqualificado até o mais qualificado, e abrange também muitas empresas, muitos setores industriais e de serviço, né? Então é uma coisa, e lojas de produtos, enfim, né? Seguinte, vocês me desculpem se eu não citar todo mundo. E aí, Tomás, tudo bem? Lá de Livramento, Karina, funciona, Menegatti. Bom, então, vocês me desculpem se eu não citar todo mundo, porque o pessoal vai entrando, vai passando, de vez em quando eu estou aqui olhando e não consigo ver todos e citar todos aí, mas é um prazer muito grande receber vocês aqui, né? E o legal também de vocês é compartilhar aqui a live, né? Porque daí mais pessoas têm chance de conhecer o que nós estamos tratando aqui, o que nós estamos, qual é a ideia da difusão de nossas lives. Nós já falamos em vários setores aqui, né? Conversamos na área financeira com o Theo Germano, com o Fernando de Primes na área editorial, com o deputado Gabriel Souza, com a procuradora do Estado, Andréa Flores Vieira,
Estamos também com o vereador, nosso querido vereador aí, Walter Neigstein, o Ricardo, que está lá nos Estados Unidos, Ricardo Von Tobel, tivemos o prazer de conversar com ele também. O Pedro Bartelli, falou da área de produção de calçados também, forte produtor de calçados, um grande produtor aqui, trabalhador aqui do nosso estado, né? Enfim, e só lembrando o seguinte, a nossa live vai ter 60 minutos exatos, então, e o Instagram ele corta em 60 minutos. Então, quando chegar no final, eu vou dar uns 5 minutos para o nosso convidado de hoje, Juliano Melnick, para ele se despedir, falar no final e para encerrar dentro do prazo, né? Então, agora eu vou entrar com o Juliano aqui. Vamos achar ele aqui só um pouquinho. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Peraí. Puxa, tem bastante gente aqui que entrou. Muito bom. Onde? Puxa vida, quanta gente aqui, hein? Vou ter que procurar botar aqui em cima pelo nome aqui, porque... Só um pouquinho, pessoal. Ué, não estou achando. O que houve aqui? Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho que eu estou aguardando. Não estou achando o Juliano aqui. Eu vou mandar um convite para ele aqui. Porque ele não está... Vou chamar ele de novo aqui. Ele tá nos assistindo, mas eu não consigo integrar ele aqui na nossa live aqui. Onde é que está? Aqui. Vamos ver se ele está aqui. Estou aqui. Tá. Fazer a transmissão ao vivo com. Deu. Vamos ver agora. Está aguardando aí. Agora sim. Desculpa aí, mas deu certo. Deu certo. É muitas pessoas aqui. Desculpa, também é um pouco de falta de prática aqui, né? Aqui do operador, aqui, não é? Mas é o seguinte, Juliano. Bem-vindo aí, está conosco aqui. Dá um oi aí pro pessoal, aí depois eu vou fazer a tua apresentação aqui. Boa noite, Lauri, boa noite todo mundo aí que está nos assistindo. Um prazer aí estar contigo e com todo mundo, falar um pouquinho mais sobre o nosso mercado imobiliário, falar um pouquinho mais sobre essa situação que estamos todos vivendo, né, muito incomum aí do Covid, e que certamente nos traz muito mais perguntas do que respostas, né? E eu acho que essas lives e essas webinars que vêm acontecendo nos ajudam a construir um pouco mais o entendimento dessa situação e como seguir, como vai ser amanhã e depois de amanhã e o futuro depois dessa situação que estamos vivendo. Então, prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso aqui de te receber aqui, nos conceder um tempo domingo, né? Final de tarde, e dar um tempo pessoal para a gente poder esclarecer algumas coisas e conversar sobre os rumos do nosso país e o que nos espera, o que nós temos pela frente aí. Bom, pessoal, o Juliano, ele é formado em Engenharia Civil pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalha na Melnick, o grupo todo, desde 1991. Ele passou por diversos departamentos, passou pelas obras, suprimentos, marketing, comercial, desenvolvimento de projetos. Hoje ele é diretor executivo e a Melnick completa 50 anos de atividade, né? Que atua desde o alto padrão até Minha Casa Minha Vida, com vários setores da empresa, né? E aí o Juliano já se apresentou, eu vou fazer uma pergunta já de saída aqui para ele, para nós começar nosso bate-papo aqui, né? Assim, Juliano, o Covid impactou fortemente na vida das nossas pessoas, né? Hoje impactou, todo mundo ficou em casa, perderam trabalho, outros conseguiram trabalhar home office, enfim. E essa paralisação suspendeu obras, paralisou nossa economia, né? Criou confinamento.
Enfim, desestabilizou vários setores. Né? Digo para nós, qual é a crise? Qual é o impacto que a crise deu na construção civil? O que tu sentiu mais forte aí durante esse período agora que nós estamos aí de 2, 3 meses aqui? Vamos lá, eu acho que realmente foi uma coisa que não estava no planejamento de ninguém, né? A maioria das empresas fazem planejamentos, se previnem ou tentam se prevenir de alguns riscos, mas sempre existe um imponderável, né? Aquela coisa que realmente não está no radar de ninguém que acontece. Os primeiros impactos que nós tivemos, obviamente, foram paralisações das atividades. As obras, né, por questão de decreto da prefeitura, foram paralisadas aqui na cidade de Porto Alegre, onde está a maioria dos nossos canteiros. Né? No Brasil, como o Covid ele tem, digamos assim, casos diferentes, né? Uma quantidade de casos diferentes em cada cidade tomou medidas diferentes. Né? Então, aqui no Brasil, mais ou menos 5, 6 capitais optaram por a paralisação das atividades, a proibição das atividades nos canteiros de obras, enquanto outras optaram por permanecer com as obras em andamento. Né? E isso porque dentro das atividades que não são essenciais, digamos assim, né, que foram paralisadas, as atividades de construção civil no canteiro de obras são das atividades com menos chances de contágios, obviamente, seguindo todos os protocolos e todos os cuidados. Né? Porque ela tem um ambiente aberto, tu trabalha com pouca gente em frentes diferentes de controle, tu não recebe clientes, quer dizer, são sempre as mesmas pessoas, podem ser testadas todos os dias. Então, algumas capitais deixaram então as obras seguirem, outras deixaram as obras pararem. Aí foi o caso de Porto Alegre. Então, esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto veio quando também a nossa sede, né, nós temos diversos funcionários que trabalham ali, também tivemos que começar a operar em home office, né, que realmente é uma coisa que, digamos assim, nesta proporção, ninguém estava acostumado. Né? Acho que várias empresas, nós também tínhamos algumas situações de home office. O Leandro, meu irmão, viveu 1 ano e meio no exterior, e nós ficamos trabalhando por home office, então nós tivemos um aprendizado um pouco antes com essa situação, mas nunca nessa escala de todo mundo, né, está assim. E depois a própria questão dos clientes, né, porque essa situação fez com muita gente, né, perdendo renda, perdendo condições de honrar seus compromissos, e isso normalmente afeta algumas pessoas das quais compraram imóvel no último ano, nos últimos 2 anos, e estão com essa carteira, com essa dificuldade de honrar seus compromissos. Né? Então também teve todo um trabalho da gente poder entender, né, e tentar criar situações de recomposição daquelas pessoas que não conseguiam pagar a parcela do mês passado, ou deste mês, ou do mês anterior, e a gente recompor, então, essa situação. Né? Então, tu tem toda essa situação de recomposição dos teus recebíveis, das tuas receitas, tu tem toda a questão das obras, que hoje já estão funcionando, né? Porto Alegre parou, mas já faz, aí, acho que deve fazer 2 semanas, mais ou menos, que recomeçaram, em horário reduzido, então está rendendo menos, está um pouco mais devagar, né? Mas então, também foi uma situação bem importante aí que impactou bastante. Né? E aos poucos nós vamos aprendendo a trabalhar com essas situações. Né? A nossa empresa, por uma casualidade, teve, além de toda essa situação das obras e do escritório, nós estávamos em meio a um evento que nós fazemos todo ano, que é o Melnick Vendei, que é um evento de venda de imóveis, é o maior evento de venda de imóveis do Brasil, feito num único dia, que acontece aqui na nossa capital, e nós tínhamos já feito a convenção de vendas, os corretores, uma força enorme de corretores, né, milhares de corretores já trabalhando isso, para no dia, né, no sábado, quando nós fazemos o evento, levar todas as pessoas lá, e tu imagina que dá essa situação que se torna inviável esse evento que nós estamos fazendo, porque imagina tu levar 1000 pessoas dentro da sede da empresa, sim, todo mundo lá apertado, negociando, né, ombro a ombro aqui os imóveis, quer dizer, não tinha como acontecer. Né? E nós rapidamente conseguimos transformar esse evento num evento totalmente digital, quer dizer, digitalizar os meios de contato com os clientes para fazer as negociações, digitar os contratos, né? E mudamos o evento no meio dessa situação toda e fizemos um grande evento, transformamos no Melnick Even Digital Days, e o Melnick Even Digital Days vendeu digitalmente, né? E nós tivemos que aprender no meio da tempestade a fazer isso, 70% do que vende o Melnick Vendei normalmente. Né? Esse é o diferencial das empresas, a rapidez, muitas vezes, da tomada de decisão, né? Faz uma diferença brutal, né?
Não, com Foi certeza. muito boa essa. Nós realmente ainda nós pensamos em cancelar o evento, uma coisa natural, quer dizer, não era inviável fazer daquela metodologia. E aí começa aquela situação, né? Nós temos milhares de corretores trabalhando, esses corretores, se eles não vendem, eles não são assalariados, eles não podem ficar em home office. Se eles não vendem, eles não recebem, não tem como comer, não tem como pagar o aluguel do outro dia. E aí nós começamos a quebrar a cabeça nessa situação e veio daí, como a gente sempre fala, né? As crises às vezes geram oportunidades, né? E aí nós criamos esse evento digital e aprendemos a fazer, né? Tivemos que treinar toda esta força de vendas através de convenções digitais, né? Online, lives, para poder treinar todo esse pessoal. Então, imagina que transformação. E mesmo Ah, assim a gente conseguiu fazer desse evento do Limão uma limonada realmente parabéns, um né? grande sucesso. Então É. são coisas da crise, né? A gente vai aprendendo com ela. Eu vou aproveitar, assim, já que nós estamos assim, o pessoal tem a ideia também de integrar todo mundo, né? O nosso convidado da semana passada, que por acaso, eu não sei o que que houve aqui, me passou aqui, o João Jorge Couto e Silva, presidente do Sete Serres ali, eu citei todos e não citei ele, meu grande amigo aí, parceiro aí de charuto e coisa. Desculpa aí, viu, João? Mas ele fez uma pergunta. A Mel tem ideia de fazer alguma coisa, terminais para as empresas de logística? Assim, já passou alguma ideia de fazer esse tipo de obra? A Não, pergunta é dele. nós fazemos, basicamente, a nossa atividade é de construção de incorporação, né? Então, nós fazemos unidades residenciais e comerciais de primeira moradia para venda. Não é para renda nem para outros tipos de imóveis que não sejam para esse fim. Nós temos no grupo uma empresa que se chama Eixo M, que é uma prestadora de serviços para a construção civil, né? Então, ela já fez prédios em universidades, já fez está fazendo agora shopping center para uma unidade de shopping center para o Grupo Zafari, fazendo o escopo Shell. Então, é uma empresa que ela pode ser contratada, né, por um grupo para fazer uma determinada obra, né? Nós fizemos na Eixo M no passado um centro logístico chamado Centro Logístico Araucária, que fica ali perto do aeroporto, né? Que foi uma oportunidade lá na época que nós fizemos, né? Mas aí sempre contratados por uma empresa para fazer obra, né? Mas então, em termos de fazer, se nós somos contratados para fazer, alguém tem interesse, nós podemos fazer, né? Mas o negócio dia a dia realmente é a construção de imóveis comerciais e residenciais e lotes para venda. Eu acho que a ideia dele era mais a perguntar se tinha ideia de construir para vender, né? Fazer os terminais, alguma coisa. Mas é o seguinte, né? Vamos dar andamento aqui nas coisas aqui, né? Então, todo esse negócio não alterou a forma do pessoal encarar a vida, de se estabelecer, de moradia, assim, de adotar os procedimentos, que deve ficar dentro de casa. Tem um novo padrão de construção, outro vê onde tu gostaria de ter, né, teu home office, ou se tem condições, ou se não teve, porque hoje o que acontece, né? Até a Covid, o pessoal acordava, saía, muitos, né, só voltava de noite para dormir, tinha inclusive uma casa fora da cidade, uma segunda moradia para passar o final de semana, mas dia de semana trabalho, casa para dormir e vai embora. Então, vou te perguntar assim, como é que tu vê as prioridades dos empreendimentos do mercado vai estabelecer daqui para frente? O que vai ser repensado? O que nós temos, né? Acho que primeiro vai depender de quanto tempo vai durar esta quarentena. A gente está recém no início de um processo. Nós estamos agora uma parte que nós estamos voltando, o comércio recém está voltando. Ninguém sabe, né, se nós vamos ter que parar de novo ou não. Então, quanto maior for essa experiência nossa dentro de casa, né, se vai ser 2 meses, 3 ou mais 4, mais 5, mais 6, mais enraizado algumas mudanças vão ficar na gente, né? Então, quanto tempo vai durar este processo do Covid, ele vai ditar um pouco se as transformações serão um pouco maiores ou menores, né? O que nós já temos? Ele começa a ter uma certa ressignificação do conceito de moradia, né? Porque nós nunca ficamos tanto tempo dentro da nossa moradia e começamos a sentir necessidade de algumas coisas, né? Então, o home office, né, ou seja, todo tem web space, tem aquele gabinete, às vezes, né, uma bancadinha em algum lugar da casa, eventualmente quem realmente consegue montar um escritório, mas isso vai ser uma realidade porque nós começamos a ver que nós temos uma boa capacidade, a maioria das empresas, de trabalhar bem em home office, né? Então, é bem provável que nesse retorno as empresas não vão voltar com 100% das pessoas
de volta ao seu mercado, na sua sede. Né? Provavelmente uma boa parte vai seguir em home office, mesmo depois do Covid, né? Porque houve, na verdade, uma aceleração desse movimento que já vinha acontecendo. Muitas empresas, não é novidade o home office para nós, muitas empresas já trabalham, mas realmente talvez uma que ia levar uma década vai acontecer em um ano. Né? Então, o que nós temos? Nós temos a questão Menos, eu acho. talvez até menos, né? Nós temos a questão do home office, né? Pode ser dentro da própria casa da pessoa, quer dizer, um apartamento agora que as pessoas vão procurar ter um escritório dentro do apartamento. Pode ser o próprio prédio, né, que passe a ter um pequeno coworking, uma pequena área de trabalho, que tu saia do teu apartamento, mas que tu vá ali, tenha 2, 3 ou 4 salas, e que tu possa trabalhar, sair de casa, mas não sair do teu empreendimento onde tu vive. Existe uma certa procura que a gente já tem notado agora timidamente, porque é muito recente, né, das pessoas em relação àqueles apartamentos que têm áreas em abertas, né? Então, apartamentos que têm sacadas ou varandas mais generosas, Garden, casas, chamado... os gardens, né, que normalmente no segundo pavimento dos prédios, que tem um pátio, não um apartamento com pátio, coberturas, casas em condomínio fechado, quer dizer, as pessoas procuram. Eu moro numa cobertura, né? Eu nunca usei tanto o meu espaço aqui de cima da área aberta. Todo final de semana eu faço ali um churrasco, fico, às vezes é para pegar um ar, né? Mas ele realmente ele é um pulmão que ficou aqui no meu apartamento nessa época de isolamento. Então, existe isso. Existe também a questão dos serviços. Quer dizer, quão mais fácil agora ficou fazer supermercado online, quão mais fácil ficou pedir uma refeição online. Então, a moradia que nós temos hoje, ela nunca foi preparada para receber essa quantidade de serviços ao mesmo tempo. Né? Uma coisa é, eventualmente, um motoboy entregando uma pizza na frente da sua casa. Outra coisa são, daqui a pouco, na hora da janta, 30% dos apartamentos de um condomínio de 600, que dá, sei lá, dá um volume gigantesco, né? Pensa bem, né? Tem 600, né? Põe 30%, é uma loucura de número de apartamentos. Imagina chegando na horário da janta, como é que o motoboy tudo na frente do prédio. Recebe que isso, né? Como é que armazena? Então são soluções novas que a moradia vai ter que estar digamos assim, preparada para isso. Né? E esta estacionamento para motoboy. Tudo, recebimento, você não está em casa, né? E aí de repente chega uma comida, ou um remédio que tem que ser resfriado. Como é que ele fica? Tu perde aquela comida, uma comida congelada, e tu não está em casa. Então o prédio tem que ser preparado para isso. Né? Então a gente fala muito, por exemplo, do telefone. Né? O telefone ele nasceu, né, como um objeto para fazer ligação. Né? Hoje ele é muito mais do que isso. Né? A casa nasceu para moradia. E ela vai se tornar, e aos poucos, muito mais do que isso. Às vezes, teu lugar de trabalho, teu lugar de diversão, de prática de esporte, de recebimento de alimentos. Quer dizer, então vai haver essa ressignificação e essa evolução da moradia daqui para frente. Inclusive, algumas coisas não vai precisar mais estar na sede, que eu digo assim, na sede, no município da sede, pode trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, nós, quando iniciou, eu fui lá para Atlântida e fiquei uns 40 dias, claro que atendendo os clientes, nós não paramos de trabalhar, né? Porque deu muito problema na área jurídica e tributária, com as empresas não paramos de trabalhar, mas estava trabalhando de lá, e todos nas suas casas. E aí tu vê, por exemplo, tu pode morar no litoral, tu pode morar na serra, e aí às vezes vinha, vamos dizer, a Porto Alegre, ou na sede da empresa, né? Eu, por exemplo, estou atendendo até clientes novos hoje pela internet, nós fazendo as reuniões, né, as consultas aqui pela internet, porque isso facilita, certamente, né? vai ser realmente uma modificação, né? Porque tu pensa bem o seguinte, nós estávamos muito acostumados, né, por exemplo, a contratar fornecedores locais, por exemplo. Hoje você pode contratar do mundo inteiro. Né? Hoje eu posso ter alguém trabalhando para mim, né? Às vezes eu quero buscar uma pessoa para uma posição e eu quero buscar a melhor pessoa de Porto Alegre para aquela posição. Hoje não precisa ser Porto Alegre, ele pode estar morando em Hong Kong, pode estar morando na Itália e ser muito competente. Né? Assim como a gente também consegue levar nossos serviços para fora também. Então, tu imagina o seguinte, nós temos alguns produtos que são para investimento, né? Que em geral nós vendíamos com a nossa força de vendas aqui dentro da cidade, depois da Grande Porto Alegre, eventualmente no estado. Agora, com essa ferramenta digital, nós podemos vender para o Brasil inteiro, eventualmente para o mundo inteiro. Então, essa globalização, né, quer dizer, ao mesmo tempo que tu passa a concorrer com o mundo inteiro... Vai quebrar barreiras. Exatamente. Fronteiras. Tu tá concorrendo com o mundo inteiro, mas também tu pode buscar os talentos do mundo inteiro. Né? Então, muita coisa vai andar e vai evoluir. Né? Mas o que eu sempre digo, né, e eu acho que a gente tem essa noção, que as pessoas às vezes se apavoram um pouco com essa velocidade das coisas,
é que se a gente olha o que aconteceu dentro de 12 meses, de um ano, né? Olha, pensa no mundo como era o ano passado, normalmente no espaço de um ano as coisas não mudam tanto, né? Olha, Mas vou quando te tu dizer uma olha coisa, 10 anos, né? não é um ano, foram meses, porque a perspectiva que nós tínhamos em janeiro era outra completamente Não, diferente. completamente. Mas eu digo assim, que normalmente as coisas que vão mudando, elas também elas têm um certo tempo, né? Que não é tão imediatamente quanto a gente pensa. A gente fala assim, bom, vamos agora, não vai acontecer que daqui 3 meses metade dos lançamentos da cidade vão ter pátio. Não tem como, isso não vai acontecer tão rápido, né? Mas se tu olhar daqui uma década, você vai ver que muita coisa vai mudar, né? Então as coisas às vezes elas não acontecem tão instantaneamente, mas elas mudam muito mais do que nós imaginamos quando a gente olha um espaço de tempo maior, com 5 anos, 7 anos, 10 anos. Nós estamos esquecendo de falar aqui, o meu amigo aqui, o Hugo Vargas, lá de Passo Fundo, ele está colocando aqui que até na medicina, né? Consultas médicas, eu estou recebendo, de vez em quando, da Unimed, bom, agora tu tem consulta que tu faz não pela rede social, mas tu faz por algum aplicativo, né? Mas deixa eu mudar um pouquinho, como diretor do Sinduscom lá, como é que o sindicato está se posicionando com na retomada do crescimento? Como é que as reuniões, o que tem acontecido, o que vocês têm projetado para... Assim, as primeiras medidas, né, foram muito mais entender a crise e conseguir deixar um ambiente seguro para que as pessoas a gente possa desenvolver nossa atividade, né? Então, o que o Sinduscom buscou fazer no primeiro atividades, nós temos atividades nos canteiros de obras, nós temos atividades nas sedes das empresas, nós temos atividades em plantões de vendas, né? Então, buscar protocolos para que a gente pudesse buscar uma maneira de trabalhar com segurança, né? Ou seja, nós não podemos botar as pessoas em risco, é o maior patrimônio que nós temos, né? Por outro lado, a gente sabe que a inatividade sem gerar renda, as pessoas têm contas no final do mês e precisam de alguma maneira trabalhar, né? Então, nós temos que buscar maneiras de trabalhar de uma maneira segura, né? E isso que o Sinduscom buscou fazer, quer dizer, nós estávamos com as obras paradas, né? Se buscou entendimento então com a prefeitura para montar protocolos que garantissem a segurança dos trabalhadores. Então hoje tem toda uma questão de segurança para entrar nos canteiros, tem um horário que é menor do que o horário total, o pessoal não pega ônibus, né, o transporte público nos horários de pico de rush, né, para tentar evitar o menor número de contatos possíveis. Então buscar essas maneiras e que nós conseguimos então criar esses protocolos e, junto com a prefeitura, liberar os empreendimentos, né? Então, essa foi a primeira atitude, né? Então, nós estamos dando suporte realmente a que a gente possa voltar às nossas atividades, né? E hoje eu brinco que é o seguinte, como se a gente estivesse indo para a praia naquele dia que está caindo aquela chuvarada na freeway, e tu tá com aquele para-brisa assim e tu não consegue enxergar muita coisa, né? Tu só enxerga água, né? Então, o que nós sabemos? Nós temos que todas as empresas precisam, nesse momento, preservar a caixa, que é o oxigênio das empresas, para passar esse momento de tormento. Quer dizer, ninguém toma grandes decisões quando não está enxergando nada, né? Então, está naquela freeway enxergando nada e eles vão, bom, agora eu vou acelerar. Não, tu mantém aquela velocidade de cruzeiro, tenta passar este momento, né? E esperar que, com o tempo, a gente consiga fazer com que as obras voltem digamos assim, ao horário normal e que possa ter uma produtividade normal. E à medida que o mercado começar a se recompor, voltar à atividade de lançamentos, né? Que é o que mantém o nosso giro, é a bicicleta girando, né? Então, o que nós sabemos, pelo menos, é que nós vínhamos até o Covid numa retomada muito interessante, né? Quer dizer, depois de muitos anos de uma crise muito profunda no país e no nosso setor, o ano passado São Paulo já estava com números muito bons, aqui no Rio Grande do Sul ainda não, mas era previsto que esse ano fosse o ano da virada. Veio o Covid, né? Agora vão ter que passar por esse momento, mas algumas coisas não mudam. Quer dizer, o Brasil tem um déficit habitacional importante, 7,5 milhões mais ou menos de domicílios são necessários, né? E a taxa de juros, que talvez seja o componente mais importante para o nosso mercado, que é um mercado que trabalha com financiamentos de longo prazo, então o juro sobre o juro, mês a mês, ele é um fator muito importante, está no menor patamar, né, dos últimos anos aí, para não dizer talvez décadas, né? Então, que é o grande combustível do nosso setor, né? Então, o que se imagina que a partir da tormenta chuvarada, né, parar, né, e as coisas começarem a se equilibrar, nós talvez tenhamos uma situação macroeconômica e de taxa de juros muito relevantes para o nosso setor e para que a gente comece a lançar.
E nós temos uma coisa bem interessante também que é do nosso setor, que tu não precisa lançar, ou assim, diferente, por exemplo, de uma loja, por exemplo, de roupas, daqui a pouco tem que mandar vir a coleção de inverno agora, e não tem como dizer assim, eu vou encomendar a calça de abrigo, mas não vou encomendar a jaqueta. Não, tu tem que fazer a coleção. Né? As construtoras, as incorporadoras, elas conseguem lançar um empreendimento, sentir como é que está o mercado, está respondendo, não está, se está um pouco, não está respondendo muito, segue mais no lançamento. Né? Nós não precisamos pegar todos os lançamentos que nós temos previstos para o ano e botar ao mesmo tempo. Então a gente pode ir testando o mercado. Né? E assim provavelmente o que vai acontecer. O que vai acontecer é que as empresas vão buscar aqueles lançamentos, não os maiores, mas aqueles que são os mais sólidos, aqueles nos bairros mais consolidados, aquele que está no preço mais correto, para botar o seu produto mais forte primeiro, e testando, e à medida que for tendo sucesso, ir largando os próximos. Sim. Emendando esse teu comentário, né? Eu tive vendo que teve uma pesquisa do Sinduscom que foi feito com 600 consumidores e 540 incorporadoras, né? E aí, com relação aos prédios, a amostra diz que aumentou 296 para 586 lançamentos, o equivalente a 30 bilhões em projetos de incorporação a serem lançados em 2020. Aí, em termos de escassez de empregos, né? Veja que a construção civil é uma grande impulsionadora, eu sempre falei isso, né? Mas o mais importante que eu quero que tu diga para nós e para todo mundo aí, quantos segmentos a construção civil pode atingir? A construção civil tem essa situação realmente de movimentar muitas pessoas em muitos segmentos, né? Porque para cada empreendimento tem realmente, só que, por exemplo, só na capital aqui são mais ou menos 27 mil pessoas que trabalham diretamente nos canteiros de obras. Isso. Só que para cada pessoa que está no canteiro, tu tem 4, 5 trabalhando, né, em diversos segmentos. Tu tem uma empresa que faz tinta, tem uma empresa que faz portas, uma que faz fechadura, que faz concreto, que faz aço, que faz elevador. Quer dizer, é uma infinidade, digamos assim, de sistemistas, de indústrias, né, e de empresas de mão de obra que realmente vivem dentro do nosso ecossistema. Né? Então, a construção civil sempre foi um veículo muito utilizado nessas épocas de recuperação econômica, porque o investimento ali, ele realmente se traduz em muitos empregos. Né? E o que o país precisa hoje realmente é essa retomada, né, dos empregos, para que a gente possa, de novo, com as pessoas empregadas, começar a consumir e aí a roda começar a girar. Né? Então, realmente, como nós vínhamos de anos muito deprimidos em termos de construção civil, né, dos anos lá dos últimos 5 anos, as construtoras, as incorporadoras no Brasil inteiro estão com muitos lançamentos programados que iriam lançar esse ano. Né? Já começou em São Paulo, mas no centro do país desde o ano passado, e esse ano, provavelmente, além do centro do país, as demais capitais iriam entrar nessa onda positiva de muitos lançamentos. Né? Que agora, com o Covid, nós vamos ter que realmente esperar passar essa fase, e aí, aos poucos, ir colocando de novo, à medida que o índice de confiança e de renda das pessoas se recomponha. Sim, eu vi que abrange, não lembro qual é o número que eu vi, 200 ou 500 e poucos segmentos, né? A construção civil que vai se alastrando, né? Uma coisa é outra, é ferro, é material de construção, loja de material de construção, é madeira. Nós chamamos de capilaridade, né? Ela tem muita capilaridade, ela vai se ramificando, né? Como uma raiz de árvore, que a árvore, como se fosse um canteiro, mas aquela raiz ela vai entrando, e quando a gente olha para baixo da terra, né? Ela tem milhares de ramificações, fretes, quer dizer, são infindáveis. É um iceberg, né? É um iceberg. Só se vê a pontinha, né, da construção, mas não se vê o que abrange tudo, né? Agora eu vou falar uma coisa bem interessante aqui, né? Nós já comentamos aqui, mas o pessoal não sabe, né? O Augusto Cor foi um dos fundadores do Grêmio, né? E atuou fortemente para a aquisição do estado da Baixada, que era ali na confluência da Mostardeiro com a Guete. O primeiro estádio do Grêmio foi ali na Baixada. E aí, eu vou te perguntar o seguinte, né? Porque vocês estão iniciando uma obra de um hotel, né, temático do Grêmio, né? Verdade. E a coincidência também, além do sobrenome, o meu sobrenome que nós, né? É que é Dr. Timóteo, você é do nosso escritório, desde 65. E o número do prédio é 1903, que é o ano de fundação do Grêmio, e é o ano de nascimento do meu avô, que fez a nossa sede. É muita coincidência, mas enfim, né? Faz parte. Né? E como é que começou como é que começou as tratativas da ideia de fazer
de fazer um estádio temático do Grêmio. É uma história bem interessante, né? Nós vimos o lançamento de um hotel, né, da rede Hilton com muito sucesso, aonde é o Pontal do Estaleiro, né? O Pontal do Estaleiro é um grande complexo multiuso que tem desde shopping center até uma unidade do Hub da Saúde, com salas comerciais, salas médicas e um hotel. E nós lançamos esse hotel e foi muito bem, foi realmente um sucesso de venda, todo o empreendimento lá no Pontal. E nesse hotel nós tínhamos feito algumas inovações, né, como deixar de vender um quarto como uma unidade única e vender ele fracionado para 4 pessoas, então tu pode comprar 25, 50, 75 ou 100% das unidades, né? E como tinha sido um sucesso, nós estávamos com esse terreno aí no Moinhos de Vento, sabíamos que alguns dos melhores hotéis em termos de resultado eram ali da região, resolvemos lançar um hotel ali na região, né? E aí, por aquelas coisas do acaso, o Beto Carvalho, né, que trabalha, né, é o responsável pelo marketing do Grêmio, ele passou por ali e ele olhou o hotel e nós nos conhecemos, né? E ele disse que há um tempo ele defendia dentro do Grêmio essa ideia de ter um hotel com a bandeira do Grêmio, né? E ele nos ligou e disse, olha, quem sabe vamos fazer o hotel do Grêmio, o que vocês acham? E nós rapidamente disse, olha, pode ser uma ideia interessante, vamos sentar e vamos discutir essa ideia. E nós estávamos com o stand pronto, com o material pronto, com o tapume pronto, tudo pronto para lançar. Para te lançar um hotel, tu tem que aprovar na CVM, então nós estávamos com as aprovações já prontas. Mas nós achamos que era uma grande oportunidade, né? Porque os clubes de futebol têm marca, assim, realmente uma expressão muito grande. O Brasil não tinha nenhum hotel temático. Esse hotel do Radisson 1913 é o primeiro do Brasil, é o segundo da América Latina. O Boca Juniors já tem um hotel temático. Então nós conseguimos fazer esta parceria, porque o clube de futebol tem, assim, ele abrange, né, o Brasil inteiro, o estado inteiro, com diversos consulados, diversos torcedores, e como é bom fazer um bom negócio, todo mundo quer fazer um bom negócio e ainda estar junto, né, e ajudar teu time do coração, né? Então era mais um motivo extra, e realmente nós, rapidamente, em cerca de menos de um mês, nós conseguimos transformar tudo. Imagina que toda a decoração teve que ser mudada para a gente botar as cores azuis em 1903. Então nós conseguimos fazer toda esta volta, reaprovar dentro da CVM, lançar o empreendimento, e foi um enorme sucesso. Realmente, tratar com um clube de futebol é uma oportunidade muito interessante, porque além de tu ter um investimento imobiliário lá, que tu tem um hotel que vai te dar uma rentabilidade, ele ainda te tem diárias, né, que tu pode utilizar para ficar no hotel em caso de ociosidade. Então, tu imagina todo o interior do estado, né, com gremistas, que volta e meia vem a ver jogos do Grêmio, ou vem visitar parentes, ou vem fazer consulta médica, seja o que venha fazer aqui. Então, é uma oportunidade de tu ajudar o teu clube do coração, é uma oportunidade de tu fazer o negócio imobiliário, e é uma oportunidade de tu poder utilizar algumas diárias aqui que tu normalmente já precisa, porque tu vem do interior. E aí foi um grande sucesso, uma grande história aí, que junto com essa passagem ao acaso do Beto Carvalho pelo local, a gente conseguiu fazer essa parceria. Muito boa, né? Essa foi uma bela de uma sacada. A ele e ao presidente Romildo aí, que realmente capitanearam essa ideia junto conosco, e foi um sucesso trondoso. Deixa eu dar uma citadinha aqui nos nossos amigos que estão aí, que passamos aqui, nós estamos conversando, tem que dar o Mauro Chemali, está lá no Centro-Oeste, lá em Palmas. Tem aqui o nosso grande amigo Paulo Espanhola, lá de Caxias, o Juliano Salton, que é um construtor lá do litoral, né? O Denis Chardon também, construtor do litoral. O pessoal da construção civil lá do litoral está aqui, né? O Ricardo Costa e Silva, a Lísia, o Carlos. Oi, André, tudo bem? A André foi uma das nossas participantes aí, procuradora do Estado. Grande jurista aqui que nós temos aí na Procuradoria do Estado. Aí. Mas, enfim, vocês atuam em várias áreas, né, da construção civil, né? Alto padrão, classe emergente, construção, a Minha Casa Minha Vida, tem os loteamentos da Arcádia, né? Como é que vocês fazem para distribuir os setores de cada uma, por exemplo? Que é o grupo, vocês da Melhor. Então, vocês têm ali a Arcádia, tem a Even, tem a outra, não lembro todos os nomes aqui, né? E como é que vocês fazem essa administração? Vocês têm empresas separadas, setores separados, empresas dentro de empresas, dentro do grupo? Como é que vocês fazem isso? Temos, né? A gente teve que aprender a crescer, né? Nós estamos fazendo 50 anos esse ano, né? Então uma trajetória longa. Parabéns, Obrigado, gente. Realmente é um orgulho.
e aprender a realmente se organizar, né? Então, nós temos algumas empresas dentro do grupo, né? Uma delas é a Melnick Even, que trabalha com os empreendimentos que a gente chama assim de entrada, são segmentos emergentes até o alto padrão. Eles ficam dentro da Melnick Even, né? Então, são apartamentos a partir aí de 250, 300 mil reais até 20 milhões de reais. Eles são a atividade de incorporação está ali, né? Nós temos uma outra empresa que se chama Eixo M, ela fica dentro do nosso escritório, que é a que presta serviços de engenharia para outras empresas, então ela fica junto com a nossa engenharia, né, na mesma sede, né? Aí nós temos a área de urbanização, e essa foi essa joint venture com a Arcade. A Arcade é uma empresa aí do nosso sócio, do Fábio e da Alessandra, que trabalha há muitos anos, né, nessa área de loteamentos, fez grandes loteamentos do litoral, quem conhece, né, o Dunas, o Ventura, quer dizer, vários empreendimentos, o Aspen em Gramado, e nesse caso nós fizemos, ela tem uma sede separada, quer dizer, fica num prédio na mesma rua lá do nosso escritório, mas separado, né? Justamente que é um tipo de negócio bem diferente, né? Então fica uma empresa separada, Melnick Even urbanizadora, e essa Melnick Even urbanizadora ela é sócia da Arcádia e tem um escritório próprio para trabalhar, que hoje já estamos em 10 cidades do estado do Rio Grande do Sul com empreendimentos, né? E desde o ano passado nós fizemos uma nova empresa chamada Open, para atuar no segmento Minha Casa Minha Vida. Então, é um segmento que a gente ainda não atuava, nós viemos do alto padrão, e desde nossa parceria com a Even em 2008, nós começamos a fazer alto padrão, depois médio-alto, depois médio, né, depois médio-baixo, depois mais o econômico, para finalmente estarmos, digamos assim, mais perto do segmento Minha Casa Minha Vida para começar a fazer. Nós não somos, digamos assim, não quisemos sair do alto padrão para o outro mês começar a fazer Minha Casa Minha Vida, que era muito distante, né? Nós estamos conhecendo esse segmento, nós estamos fazendo um primeiro empreendimento, e a ideia é que se esse Canoas, né? for bem, em Canoas, são 600 apartamentos em Canoas. Então nós criamos uma nova empresa, mas ela ainda é uma incubadora, ela está dentro realmente da nossa sede, e se realmente nós gostarmos do segmento, formos fazer mais empreendimentos, a ideia também é que ela saia e tenha vida própria, né? E, por último, a Melnick Even Vendas, que é o nosso braço imobiliário, é uma imobiliária que tem aí cerca de 150 corretores, mais ou menos, que vendem exclusivamente os nossos imóveis, que também tem uma sede em outro local, né, também é uma empresa, né, o Michel, né, nosso diretor comercial, que toca esta empresa, e fica também com essa sede na Ivo Corcel e também na Carlos Traem, tem duas sedes diferentes além de algumas lojinhas, também é uma outra empresa, né? Então, realmente, por afinidades, nós estamos dividindo estas empresas, muitas delas, cada uma tem a sua sede, mas a gente tenta fazer que elas fiquem próximas para otimizar o nosso tempo. Tá ótimo. Diz uma coisa, na tua experiência aí dentro do grupo, tu está desde 1999, se eu não me engano, no grupo, né? Qual é o pior período que tu lembra assim, que tenha passado nessa... Olha, Laurinha, descontando agora esse... Não, mas eu vou dizer o seguinte, talvez tenham tido ainda mais complicados. Eu nunca que mexeu com saúde, que é uma coisa nova, não, uma crise que vem com saúde, depois está se tornando econômica, mas a gente teve muitos momentos, estamos numa empresa de 50 anos, e que a gente sabe, conhece o nosso país, um país que vive de ciclos, né? Então, tu tem que saber entender o nosso país, que tu vai ter momentos bons, né, que é a hora de crescer, de turbinar, mas também tu tem sempre que ter uma reserva, porque ele sempre tem os momentos complicados, né? E aquela empresa que não entender isso, que não fizer suas reservas para ultrapassar os momentos complicados quando eles chegarem, e a gente nunca sabe quando eles chegam, né, vai ter muita dificuldade. Então eu lembro, né, eu entrei na faculdade em 91 e ali já comecei a frequentar o escritório lá com meu pai, né? Então essa época eu era estudante, então eu ficava um pouco no escritório, e um pouco da faculdade, mas eu já conhecia um pouco do ambiente ali do escritório, né? Aquela época de 94, que eu lembro muito dessa época de mais ou menos 93, 94, 95, eu lembro de uma época de grande dificuldade, não existia crédito imobiliário, né? A inflação era nas alturas. Então, se você não tem muito crédito imobiliário, né, você ou tem muito capital próprio para fazer o papel de banco, ou você trabalha com investidores para te dar rentabilidade a investidores quando tem
inflação de 13%, 14%, 15%, quer dizer, é muito difícil, né? É muito mais fácil para o investidor deixar o dinheiro no banco, fica rendendo muito. Então, é uma épocas complicadas. Eu lembro que nós tínhamos, na época, 3 empreendimentos e nós tínhamos financiamentos contratados, né, com os bancos, e eles voltaram atrás e tiraram os financiamentos. Então, imagina que tu vende uma obra super parcelada, porque uma parte do dinheiro vem do financiamento, e aí o banco te tira o financiamento. E aí, com o dinheiro que vem dos clientes, não consegue fazer a obra, porque eles têm pagado. Então, é uma situação bem complicada. E eu me lembro com o meu irmão e com o pai, assim, na sala do meu pai, escolhendo quais seriam os empreiteiros que nós íamos pagar, né? E paga 70% desse, 50% daquele. Aquela situação bem complicada. A distribuição mas a gente conseguiu ultrapassar, né? Outro momento bem complicado que eu lembro, em 2008, nós fizemos a nossa parceria com a Iven, né? Em abril nós assinamos o nosso contrato para aquele negócio, né? Olha, agora nós estamos com uma empresa de capital aberto, injetando recursos, tecnologia, nós vamos crescer, nós vamos deixar de ser uma empresa boutique de nicho de mercado para buscar ser uma empresa dos líderes do mercado, né? E aquele sonho todo, e nós vamos fazer nosso primeiro lançamento dessa parceria em outubro, e vem a crise mundial. E eu me lembro até hoje que eu estava na Europa, eu estava fazendo uma viagem com alguns casais, e eu me lembro ainda que tocou meu telefone celular, era o meu irmão, ele disse, viu o que aconteceu? Eu disse, não, eu estava na piscina no hotel. E ele disse, não, acabou o mundo, acabou a bolsa, não sei o que, aquele negócio todo. Eu falei, não é possível, não, estava tudo pronto para começar, e realmente foi um momento de muita tensão. No final, a crise foi muito mais mundial e não tão forte dentro do país, e a gente conseguiu passar e andar bem. Mas eu me lembro, assim, foi um balde de água fria, depois de todo o trabalho, assim, para lançar uma coisa sensacional, e veio uma situação como essa, né? E essa última crise aí, que realmente nós estamos aí, talvez, desde 15, 16, talvez nas crises mais longas, né, do país, assim, momentos bem complicados, onde houve o advento dos distratos, né, uma situação muito incomum, né, que nenhum país do mundo conhece a situação, porque você vende um imóvel e a pessoa, de repente, ela muda de ideia e resolve te devolver e tem que devolver o dinheiro para ela, né? Corrigido, com tudo, corrigido, né? E as famosas vendas negativas, né? Você não conhece uma empresa que diz assim, não, eu vendo roupa, quanto vendeu esse mês? Eu vendi menos 50 roupas. Mas como assim vendeu menos 50 roupas, né? Não, eu vendi 200, mas eu tive que devolver 250, né? Mas como devolver? Então nós temos alguns lapsos da nossa legislação, foram parcialmente corrigidos, né? Já existe uma legislação regrando isso. Na minha opinião, ainda não é uma lei muito boa, mas é melhor do que nada, né? Mas momentos complicados aí que nós passamos. É que pelo menos ela fixa, né, alguma coisa, né? Tu tem um parâmetro, pelo menos, para saber o que tu pode contratar, o que tu deve reservar ou não, e não deixar na mão de juiz ao bel prazer decidir de uma forma, devolve tudo, devolve 20%, exatamente, devolve 50%. Pode não ser a melhor regra, mas pelo menos há uma regra no jogo. Pelo menos tem uma, né, para poder ser. Ajuda a jogar. O Lucas aqui está dizendo, Juliano possui muito conhecimento de mercado, live excelente. Obrigado, Juliano. Mas agora vamos para a parte boa. E qual é que foi a melhor época de vocês? Qual é? Lembra, assim, sempre tem algumas assim muito boas, né? Acho que em 2003, quando nós assim, tínhamos formado, eu e meu irmão, né, em 99, em 2000, assim, ingressamos mais fortemente na empresa. E quando em 2003 nós atingimos a liderança de alto padrão, então era um planejamento estratégico que nós tínhamos colocado e nós atingimos o que nós tínhamos proposto a fazer em 2000, que era nos tornarmos líderes de alto padrão, que era o que nós podíamos fazer na época. Quando nós atingimos foi uma coisa realmente muito marcante. Em 2008, a parceria com a Iven, né, foi um ano que disse dúbio, né, teve essa grande felicidade de ter feito essa parceria com a Iven, que realmente modificou a nossa empresa, como eu disse, deixar de ser uma empresa de nicho de mercado de alto padrão para ser uma empresa de full market, de trabalhar no marketing, no mercado inteiro, né? E também foi o ano da crise que deu esse banho essa noite de água fria. E foi realmente bem interessante. E acho que o ano de 2012 também, quando nós crescemos, nós tornamos a empresa de maior número de VGV lançado no estado, e que a gente mantém até hoje, né, essa liderança em lançamentos. Mas aquele ano, quando nós atingimos, nós deixamos de ser empresa de mercado para ser uma das líderes do mercado. Acho que foi um ano muito importante também, muito emblemático assim, para nós, né? Então, também deixar falando em maior VGV, em ser líder, né? Vocês mesmo com toda a confusão de março conseguiram fazer um VGV de 100 milhões, uma coisa assim, não foi? Foi uma coisa assim, fora da... Foi bem importante. Acho que foi assim, um desafio ao status quo, assim, que era de cancelar o evento,
e realmente foi um evento totalmente digital, seguro para todos, os corretores podendo trabalhar, quer dizer, aquele evento que todo mundo ganhou, né? Os clientes que adquiriram bons imóveis, nós conseguimos ter um ótimo mês de vendas e os corretores e todos trabalhando de uma forma segura. Então, realmente foi um evento que deu muito orgulho assim, de ter trabalhado. O Lubis Pumberg, eu não sei, eu não conheço ele. Ele está te perguntando o seguinte: Juliano, onde investir nesse momento de pandemia? Tipo de imóveis? Olha, o que vinha acontecendo, porque esse momento ele vai dar realmente uma grande mudança, né? Alguns imóveis que eu acho interessantes são imóveis corporativos, porque nós temos um excedente de salas comerciais na cidade e que vai levar alguns anos para ele se regularizar, né? Mas os prédios corporativos, aqueles que são feitos para as empresas, né, eles não estão super ofertados, então acho que ele vai ter. O pessoal está dizendo, bom, mas agora as empresas vão diminuir, porque se ela tinha 300 funcionários, elas vão começar a trabalhar com 150 no site e 150 em casa. Não tem problema, então tu vai, em vez de pegar um andar inteiro, vai trabalhar em meio andar. E que eu acho sempre importante é o seguinte, são projetos que façam sentido, né? Então, sempre no momento, por exemplo, no momento que nós temos um grande problema de oferta em imóveis comerciais na cidade, nós temos um prédio ali onde era o antigo cinema Baltimore, no Bonfim, que hoje está todo ocupado, né? Mas o segmento salinhas, não, o segmento estava ruim, estava. Mas um prédio novo no Bonfim, onde realmente não tinha lançamentos imobiliários há muito tempo, onde a maioria das salas comerciais eram pequenas, eram antigas, né? Tem um prédio novo. Então, o mercado de construção civil é um mercado de nicho, onde você tem que buscar um produto que esteja certo. Ou seja, não é porque o segmento de hotel está ruim que não existe um hotel que vá bem. Não é porque o segmento de salas comerciais esteja ruim que um determinado prédio bem localizado, numa zona que há muito tempo não recebia esse tipo de oferta, vai ser ruim, né? Então, o importante são bons produtos imobiliários, né? Aqui nós temos a participação aqui da Karina, que se orgulha em fazer parte dessa consultora. Parabéns, Laurílio e Juliano, pela live. Aí nós temos uma outra pergunta aqui do Daniel. Caiu aqui, peraí. Saiu da... Onde é que é? Mas eu li. Qual é a tendência de lançamento para o segundo semestre? Qual a tendência de lançamento para o segundo semestre? O que nós vamos ter no segundo semestre foi aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, que é dentro digamos assim, do land bank das empresas, onde nós temos vários empreendimentos para lançar, o que vai se colocar como primeiro para testar esse mercado mais complicado? Aquele campeão, né? Ninguém vai lançar um empreendimento de 600, 800 unidades, não tem porquê lançar um mega empreendimento, né, como o primeiro saindo da crise. Tu vai lançar empreendimentos um pouco menores, né, em bairros mais consagrados, né, que esteja totalmente ajustado. Quando a gente faz os nossos produtos imobiliários, tem aqueles que a gente sabe que está tudo perfeito. O ponto é espetacular, a planta está maravilhosa, o preço está encaixado. E alguns outros tu sabe que está forçando um pouco alguma coisa. Às vezes a localização não é exatamente onde tu gostaria, às vezes o preço está um pouquinho maior do que tu gostaria, ou às vezes a planta não ficou tão boa quanto tu gostaria, mas você vai. Não é o momento. O momento agora são daqueles campeões de vendas, né? Então eu acredito em lançamentos não tão grandes, né, e realmente em pontos consagrados. Outra coisa aqui, agora vamos ver um pouquinho, porque sabe que eu tenho a Cor Atlântida, lá em Atlântida, né? Então, vou perguntar uma coisinha do litoral aqui. Uhum. Capão da Canoa hoje tem como principal atividade econômica a construção civil, que gera milhares de empregos. E Xangri-Lá é praticamente a capital dos condomínios fechados, né? Sabemos que a Arcádia e a Neonic lançaram juntos o condomínio Blue e o Sunset. Tem mais alguma novidade para o litoral? Vocês estão mais alguma coisa de novo? Nós estamos, né? A Melnick, como incorporação, ela não vai entrar no mercado de Capão da Canoa, até porque nós somos focados em imóveis de primeira moradia. Então, nós não temos hoje nenhuma pretensão de fazer prédios em Capão da Canoa. Na área de urbanizadora, na área da Melnick urbanizadora com a Arcádia, né, ali sim é um ponto sempre de atenção, porque a Arcádia conhece muito, né, o pessoal Fábio, a Alessandra, já lançaram muitos produtos ali, sempre com muito sucesso. O Blue foi um sucesso, o Sunset está sendo um sucesso. Então ali nós estamos sempre olhando, né? Então o lançamento da vez agora é o Sunset, ele ainda tem mais um ano, 2 anos ainda de comercialização, e após esse período, provavelmente sim, nós devemos lançar mais alguma coisa, porque o Fábio já está trabalhando em algumas áreas ali, e a ideia é seguir lançando, né, condomínios ali na área de Atlântida, de Xangri-Lá, porque eles têm respondido muito bem às vendas como bons negócios, né? Tanto para nós, quanto para alguns investidores que compram, realmente tem resultados expressivos, né, nesse tipo de empreendimento. Então, em Capão da Canoa não,
em Atlântida sim, mas nada assim em curto prazo. O curto prazo agora é o Sunset e talvez depois do Sunset a gente deve ter outros empreendimentos. O Daniel fez uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma antes. Eu não sei se vai dar tempo de tu responder dele, mas essa aqui é o que eu quero fazer. A construção civil no Brasil, ela estourou em 1940, lá, né, quando começou a tecnologia do concreto, ganhou muita força no governo de Getúlio Vargas, né? E de lá para cá foram feitas inúmeras obras, né? E uma delas, a usina de Itaipu, né, que contratou 40 mil trabalhadores. Foi um número expressivo de pessoas, né? Segunda maior hidrelétrica do mundo. Qual é a maior obra que a Melk já fez? Olha, eu não sei bem assim, qual é a maior. Eu vou te passar três, né, que eu acho assim, muito importantes, são grandes e significativas para nós. Né? O Pontal do Só para te Estaleiro. lembrar um pouquinho, quando te começar, né? Nós estamos aqui com mais 6 minutos, tá? A gente tenta ser, porque eu quero ver se eu encerro para dar o tempo ali, para não cortar, que nem já aconteceu uma vez. Vou tentar ser Tá? breve aqui. Então, assim, o Pontal do Estaleiro, acho que é uma obra grande, shopping center, icônica, num ponto assim, foi amplamente discutido pela população. Acho que vai ser uma obra que, quando ficar pronta, assim, vai ser transformadora para Porto Alegre, como a Orla está sendo. É uma obra que nos enche de orgulho, realmente é uma obra muito grande. O Gran Parque Eucaliptus, no antigo Eucaliptus Internacional, nós fizemos negócio com o Grêmio agora no hotel, mas também já fizemos com o Internacional. Eu tenho minha paixão clubística, sou gremista, mas a empresa... Joguei no Eucaliptus lá. Né? A empresa não faz Maurício Strogo nos levou para jogar lá. A empresa faz negócios, obviamente, dentro da cidade com as duas, com o Grêmio e com o Internacional, e foi realmente importante, viabilizou a reforma do Beira-Rio, que viabilizou Porto Alegre ser sede da Copa do Mundo, um empreendimento de 7 torres, espetacular. E o Ponta da Figueira Marina, que é um condomínio de lotes com canais navegáveis lá em Eldorado do Sul, que acho que vai ser o único, né, da região, onde tu realmente pode fazer a tua casa num lote, onde tu põe o teu barco no quintal de casa e vai andar pelo Guaíba, né, seja de lancha ou de veleiro, né, pelo Guaíba. Então, realmente, parece aqueles empreendimentos de Fort Lauderdale, na Flórida, realmente também espetacular, um negócio incrível. 3 empreendimentos grandes e muito marcantes da nossa história. São bem bonitos mesmo, bem interessantes. Parabéns aí para vocês. Obrigado. Vai dar tempo de fazer essa perguntinha aqui pro Juliano, aqui, mas tem que ser rápido agora. Não deixar o Daniel ali. Juliano, como está a inadimplência nesse momento? O que nós tivemos? Né? Nós tivemos um aumento da inadimplência, obviamente, porque está todo mundo tentando fazer suas renegociações nesse momento, mas já em 80% delas nós já conseguimos repactuar com os clientes. Né? Estamos repactuando com algumas condições, né, que ele siga pagando um valor, mesmo que seja menor, mas é importante que ele siga pagando alguma coisa, porque nós também temos nossas obrigações. Sim, e quando o saldo que ele deixa de pagar agora, ele paga em curto prazo, né, a gente só está deslocando realmente essas parcelas um pouco mais para diante. Quando ele quer deixar de pagar essas parcelas aqui, jogar realmente para muito mais longe, ele não vai conseguir pagar em curto prazo, aí existe uma taxa de juros para poder jogar ela lá para frente. Né? Mas o que eu posso dizer? Ela aumentou até menos do que nós imaginávamos, mas dentro do bom senso, da sensibilidade das pessoas e nossa também, nós estamos conseguindo 80% delas, conseguir deixar o cara que estava inadimplente, adimplente novamente, dentro de um fluxo que satisfaz a ele e a nós. Deu. Então agora nós temos 3 minutos. Ficam sendo prazo aí para fazer o encerramento, para 2 minutos agora. A gente terminar aqui. Foi muito bom. Muito obrigado aí pela tua disposição e tua apresentação aí. Se despede do pessoal aí, por favor. Lauri, então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer dar uma falada contigo assim, sobre esses assuntos. Ele é um assunto muito instigante, mercado imobiliário. A gente poderia ficar aqui por horas, né, falando, e eu vejo aqui as perguntas e o pessoal aparecendo. Né? Obrigado a todos aqui que nos prestigiaram. Espero ter ajudado, esclarecido um pouco as pessoas sobre o nosso mercado, e sempre à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que precise. Nós aqui dentro da Melnick, seja no nosso e-mail, é fácil de me achar. A gente está à disposição aqui para conversar e trocar ideias. Muito obrigado aí pelo convite e obrigado a todos por terem nos assistido. Nós aqui agradecemos a tua participação. É muito bom a gente ter pessoas de tão bom nível e com tanto esclarecimento aqui, designando um tempo para que fique conosco no domingo, né, e se disponham a nos esclarecer as situações aí que, tanto da sua empresa como do país e com as perspectivas, para dar uma orientação maior para todos nós, né. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem participado, né, nós vamos encerrar hoje aqui. A próxima semana
vocês saberão. Uma surpresa aí para vocês aí, tá bem? Uma boa noite, bom final de domingo e ótima semana para todo mundo. Um forte abraço. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, hein? Até mais.